Hoje nós vamos falar da verdadeira fé ou da fé verdadeira. Isso já foi tema do sermão de hoje de manhã. Nós vimos rapidamente que nós devemos entender que a nossa fé deve se concentrar na pessoa de Deus e não nas coisas que Deus faz. A nossa fé deve estar centrada na pessoa de Deus e não nas coisas que Deus faz. A segunda coisa que vimos é que o objetivo da nossa fé deve ser o de nós agradarmos a Deus e não agradarmos a nós mesmos, não querermos uma vida para nós mesmos. E a terceira coisa que vimos no sermão é que nós devemos confiar que Deus está no comando de todas as coisas, e por isso um coração cheio de fé é um coração que descansa na providência do Senhor. Essas coisas fazem parte do nosso cotidiano, devem fazer parte do nosso cristianismo, Hoje nós vamos nos dedicar a 4 perguntas. Primeira pergunta: todos os homens então tornam-se salvos por Cristo, assim como pereceram em Adão? A outra: o que é a verdadeira fé? A outra: em que um cristão deve crer? O que dizem os artigos do credo apostólico, deste credo? Nós já tivemos tudo isso respondido na liturgia do culto que tivemos, na aula, no sermão que ouvimos, mas mesmo assim nós temos que nos lembrar do contexto do domingo passado. Na nossa aula de domingo passado, o presbítero Luiz Roberto nos fez lembrar que Cristo é o mediador que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem e homem justo. E a última pergunta que foi analisada aqui na classe foi esta: como é que você sabe disso? E a resposta do catecismo é: pelo santo evangelho que o próprio Deus de início revelou no paraíso. Quando foi? Lá em Gênesis 3,15 ele falou com a serpente que ele colocaria inimizade entre ela e a semente da mulher. E também Deus afirmou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Foi lá no Éden ainda que Deus anunciou essa vitória da semente da mulher, que é Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, sobre a serpente. Então, a história bíblica nos mostra que Deus mandou anunciar o Cristo como o mediador pelos santos patriarcas, pelos profetas, e de antemão o representou através dos sacrifícios e das outras cerimônias do Antigo Testamento. Ou seja, nós temos a figura do cordeiro imolado, nós temos a figura do bode expiatório, nós temos várias figuras sacrificiais do Antigo Testamento que mostram que Cristo resumiu tudo isso na sua morte na cruz. Quando Cristo morreu, toda a legislação religiosa do Antigo Testamento se tornou nula, porque ele veio substituir todo esse processo do santuário que havia para o judeu. Não é? É nisto que os judeus não gostam muito de aceitar essa ideia. Eles acham que tudo continua como deveria ser no Antigo Testamento. E a Bíblia nos declara então que Jesus Cristo é o cumprimento de tudo quanto Deus tinha planejado para a nossa redenção. Então vamos nos lembrar: Cristo é o mediador que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus, ele precisava ser Deus, porque ele veio trazer o remédio de Deus para a nossa redenção. Ele precisava ser homem, porque ele precisava estar identificado com a humanidade,
e ele não podia ter erro nenhum na sua vida, justamente para que o seu sangue fosse válido diante de Deus. O meu sangue não é válido diante de Deus, porque ele é impuro, porque eu sou perecível, eu sou imperfeito, na linguagem reformada, eu sou depravado. Mas quando Cristo vem na minha vida e me salva, eu saio do estado de condenação e sou encaixado dentro do estado da graça. E por conta disso, então, eu sou perdoado dos meus pecados e liberto da condenação eterna. Você crê nisso, não é? Você crê nisso? É melhor crer, porque senão você não vai para o céu. É melhor crer. Primeira pergunta, então. Já que Cristo é tão eficaz, tão eficiente para salvar, Ele vai salvar a todos? Esta é a pergunta que está no catecismo. Todos os homens, e aqui você entenda a humanidade, homens e mulheres, todos os homens então tornam-se salvos por Cristo, assim como pereceram em Adão. Nós entendemos que o pecado de Adão acabou contaminando a raça inteira, não é? Todos descendemos de Adão, e não há como a gente se livrar dessa situação de pecado. Então a pergunta é: Cristo veio para nos salvar, Ele vai salvar todo mundo? Ele não vai salvar todo mundo. A Bíblia afirma isso, e o catecismo responde: não vai salvar todo mundo. Somente aqueles que pela verdadeira fé são unidos a Cristo e aceitam todos os seus benefícios. É importante nós nos lembrarmos que há um grupo muito forte de cristãos que entende que Deus dá para cada pessoa uma graça preveniente, uma graça prévia, um sopro de graça, uma iluminação, a fim de que a pessoa exerça o seu livre arbítrio para aceitar a Cristo ou não. Essa é uma posição chamada dos remonstrantes ou dos arminianos. Qual é a posição que esta igreja segue? É que o ser humano é depravado inteiramente, ele não tem a mínima possibilidade de escolher a Deus, porque ele está morto espiritualmente. Para que ele creia, é necessário que o seu coração seja convencido pelo Espírito Santo e regenerado pelo Espírito Santo para crer, porque o estado de pecado o faz cego, ele não consegue enxergar o amor de Deus por ele, ele não consegue, simplesmente. Se você abrir 2 Coríntios 4, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. Eu posso ter uma religião, eu posso cumprir uma série de regras religiosas, eu posso fazer sacrifícios, eu posso me voltar para causas nobres, o ser humano pode fazer isso, mas a salvação não está nesse nível do que o ser humano pode, é mais alta, é um processo de Deus com Deus. Então, em nossa denominação, nós aceitamos a ideia do catecismo, que somente aqueles que são efetivamente regenerados e recebem
a vocação para a salvação é que são salvos. As pessoas não gostam muito dessa posição, porque isso anula completamente o nosso mérito, anula completamente a nossa capacidade de escolha, nos faz criaturas pequenas. Isso nos humilha. O homem tem o direito de escolher. Ele tem. Você pode escolher que creme dental você usa. Você pode escolher que carro você quer dirigir. Você pode escolher que carreira você quer seguir. Todo mundo faz isso. Mas quando diz assim: Senhor, eu quero que o Senhor remova do teu livro os meus pecados com aquilo que eu faço, Deus vai dizer: não tem jeito, porque você está muito aquém do nível que eu quero. A única pessoa que conseguiu esse nível que eu quero é o meu filho. E o meu filho pode salvar você, mas você tem que se render ao meu filho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou com a gente. Não acabou com a gente? Não tem orgulho, não tem vaidade, não. Eu me salvei. Salvou nada. Salvou nada. Então, aqueles que acham que Deus, afinal de contas, vai perdoar todo mundo, vai colocar assim uma fervura assim palatável, não um fogo, mas uma fervurazinha assim, só um aquecimento da água, não é? Não o fogo mesmo. Aqueles que acham que Deus vai, afinal de contas, perdoar todo mundo, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, estão enganados, porque há uma porção de declarações que a Bíblia faz. Vamos ver algumas? Vamos começar por Mateus 7,14. Abra a sua Bíblia lá em Mateus 7, porque tem mais coisa ali. Lembrando que este discurso foi especialmente dirigido aos discípulos de Jesus, e lembrando também que Mateus escreveu para judeus, mais especificamente, mais diretamente. Mateus 7, todos acharam, menos eu. Já achei. Vamos olhar aqui os versículos 13 e 14, vamos lá? Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se... Muito bem. Agora dê uma espiada no versículo 21 desse mesmo capítulo. Vamos lá? Nem me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Deu para perceber que o próprio Senhor Jesus Cristo fez diferença de pessoas e pessoas? Deu para perceber? Nem toda pessoa que me diz Senhor, Senhor entrará. Uai! O que isso significa? Significa que você e eu precisamos avaliar se a fé que nós temos em Deus nos transformou, nos tornou pessoas diferentes, porque nós estamos mais interessados em fazer a vontade do nosso Pai
do que fazer qualquer outra coisa. Não é que a gente esteja proibido de fazer outra coisa, não estamos proibidos de viver, de estudar, de trabalhar, de divertir, de ter vida em família, nós não estamos proibidos disso. Nós estamos proibidos, de certa maneira, de ter isso como nossa prioridade. A prioridade de um cristão é sempre o ser de Deus, conhecer a Deus, viver com Deus. E Jesus está dizendo, olha, procurem o caminho estreito, o caminho difícil, o caminho complicado, não é? Em Mateus 22:14, o que ele diz? Podem me ajudar? O que está escrito lá, ó? Lá na tela, vai lá. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quer dizer, vocês se lembram da parábola da semeadura? Se lembram como o semeador saiu a semear? Antes dele jogar a semente, ele escolheu a terra, passou o arado, machucou aquela terra, tirou cardos, tirou abrolhos, fez toda essa preparação da terra. Não é assim que a gente planta? Não tem primeiro esse processo de marcar a terra, de ofender a terra, porque você passa aquela lâmina afiada lá, e você vai cortando tudo que tem no chão, e vai revirando aquela terra a fim de que ela fique fofa, apropriada para a semente. Só que vocês verificam que o nosso semeador, ele punha a mão na sacola dele, com um monte de semente, e ele não era o dono de onde a semente ia cair, e algumas caíram no caminho que ele passava costumeiramente. O chão era batido, não era revolvido, não tinha como a planta penetrar. Outras caíram assim na beirada, onde ele não tinha passado o arado, e tinha pedras, e outras ainda caíram onde tinha um espinheiro crescendo também, que ele não lavrou, mas outras caíram em terreno que ele tinha preparado previamente. Presta atenção, uma pessoa aceita Cristo quando o coração dela foi preparado previamente, quando ela foi convencida de que ela é uma pessoa pecadora e que está condenada. Então ela cai em si e ela diz: meu Deus, quem pode me ajudar? Jesus Cristo pode, eu creio nele, eu quero a salvação dele. Essa pessoa é do terreno bom. Mas as outras pessoas também receberam sementes. Umas nem vão parar para ouvir. É a explicação que Jesus dá. Outras vão chegar e vão ficar no entusiasmo, mas no primeiro problema que elas tiverem, na primeira encrenca, no primeiro olhar de um outro crente na igreja, elas vão desanimar e vão embora, e não vão querer mais isso. Outras vão chegar, vão ficar, vão passar a vida inteira na igreja, mas a sua vida vai ser uma eterna disputa entre confiar em si mesmo e confiar em Deus. Nunca vão se decidir. As pessoas vão ficar inseguras. Eu creio em Deus, mas eu tenho que fazer hora extra, porque senão eu não consigo pagar as contas que eu inventei de ter. Eu fico com um olho na bolsa de valores, porque o meu dinheiro precisa crescer, é desesperador. Mas Deus está lá. Deus está lá, seguro, forte, mas a pessoa não consegue se pôr nele. E essa pessoa, por conta de ficar dividida o tempo todo, não produz fruto nenhum. E com isso,
ela não é aprovada. Sabe qual é o meu medo? O meu medo é de eu ser assim, como esse terceiro tipo de terreno. Porque as preocupações da vida podem assumir o controle da minha cabeça, e eu deixar de adorar a Deus por conta disso. Eu falei, será que eu sou um crente assim? Nem quente, nem frio, morno, e Deus vai me vomitar da boca? O que eu tenho que fazer? Quando eu tenho esse tipo de dúvida, e eu tenho, não se assustem, eu tenho esse tipo de dúvida. Quando eu tenho esse tipo de dúvida, eu vou para a palavra de Deus, e eu leio um versículo que é chave para mim, e o testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Espera aí um pouquinho. Na altura dos meus anos, eu já orei muito, eu já vivi muito para Deus, eu já pequei muito, eu já fiz muita coisa, mas Senhor, eu creio, eu confesso que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Aí toda aquela coisa desaparece, porque a palavra de Deus acalma o meu coração. É assim que funciona. Para mim é assim que funciona. Outros crentes não têm esse tipo de problema, não. Eles sabem que são do Senhor, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para não ficar sozinho nesse planeta aqui. Alguém já teve em algum momento dúvida se é crente ou não, para valer? Aleluia, não estou sozinho. Mas olha, a gente vai para a palavra de Deus, e quando a gente diz, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me amou, eu sei que o Senhor cuida de mim, tira de mim essas ansiedades que eu tenho, porque é muito sério. A gente aceitar Jesus é um passo tão sério, é o mais sério que a gente pode ter. Não é casar, não é comprar uma casa, não é trocar de carro, é ter Jesus ou não ter. É ter Jesus ou não ter. Quando você ora pelos seus netos, pelos seus filhos, canalize a sua oração dizendo o seguinte: Pai, mantém os meus descendentes na tua aliança, pelo amor de Deus, não recusa os meus filhos, não recusa os meus netos, mas Senhor, toca no coração deles, para que eles confessem o teu nome. Não interessa se eles vão ser engenheiros, médicos, advogados, qualquer porcaria desta terra, interessa que eles tenham o nome escrito no livro da vida, porque disso depende a redenção deles, gente. Não é assim? Não é a nossa sede? Não é a nossa angústia? Os nossos filhos crescendo pequenininhos, a gente não está implorando que Deus trabalhe com eles? O Salmo 2 diz, beijem o Filho, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Marcos 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Aí as pessoas dizem assim, então, está vendo, o versículo está dizendo que eu posso crer ou não. Não, mas nós sabemos que por trás disso existiu a preparação do coração, como a parábola nos mostra. Quem crer, a pessoa que crer e for batizado, a pessoa que der testemunho público da sua fé por meio do batismo, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Em outra tradução diz, já está condenado. Um versículo que nós amamos muito é de João capítulo 1, versículos 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você sabe o que quer dizer ser filho de Deus?
conversa é: mas pastor, todo mundo é filho de Deus? Não, todo mundo foi criado por Deus. Todo mundo foi criado por Deus, todo mundo é criatura de Deus. Mas o filho significa que tem parte na herança de Deus com Cristo Jesus. Então, a palavra está dizendo que algumas pessoas que receberam a Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí nós vemos, em seguida, o versículo mais citado pelos nossos irmãos, que dizem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, tenha a vida eterna. E o versículo 36 vai dizer: mas quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. O que é a fé verdadeira? A fé verdadeira é crer no Deus que disse isso aí. Você crê que todo mundo vai ser salvo? Não, não creio. Por quê? Porque Deus disse que não vai acontecer isso. Bruno quer falar? Você já está equipado. Vantagem de ser diácono, né? Já estou com o microfone. Olha, isso aí é conflito de interesse. É um diácono que quer participar da escola dominical e que já ficou com o microfone. Fala. Pastor, e na questão do Marcos 16, a questão do batizado, também pode ser a questão de ser o batizado do Espírito, não o visível que a gente vê e faz com água, e sim aquele que acontece na gente antes da gente fazer a profissão de fé e ser o batizado também, né? Que esse é o batismo verdadeiro, né? O batismo verdadeiro é o batismo de Deus entrando na gente. Esse é o batismo. Agora, o apóstolo Paulo acrescenta um dado importante: se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Não existe crente agente secreto. Não, é justamente ao contrário, porque tem aqueles que vêm, fazem o batismo, mas no coração não foi, né? Não foi. Só, justamente esse batismo é pro forma. Então você precisa sondar o coração, toda hora. O apóstolo Paulo tem uma frase que eu acho muito importante. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Você tem que fazer constantemente uma tomografia espiritual do seu coração, para saber se você está na fé, na confiança de Deus, na vida com Deus, todos os dias, não é? Por quê? Porque não são todos os que vão ser salvos. Entrando um pouco mais no Novo Testamento, o que é a salvação? A salvação é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Quando a gente entende que Deus salva algumas pessoas, Ele na verdade está aplicando a justiça de Deus, a justiça dele, mediante a fé em Jesus Cristo, só sobre os que creem. Um exemplo de Hebreus é que os israelitas ouviram a palavra de Deus, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito. Entrou por aqui, saiu por aqui, ou eles tiveram uma vida relapsa, desobediente em relação a essa palavra. Em Hebreus 5:9, nós encontramos a afirmação de que Jesus Cristo aprendeu a obediência e por isso ele se tornou o autor da salvação eterna. Para quem?
Para quem? Para todos? Para todos? Para todos os que lhe obedecem. Então, de novo, nós encontramos esta afirmação que seleciona, não é todo mundo que vai ser salvo. E quem somos nós? Hebreus nos diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. As pessoas perguntam: mas uma pessoa não pode perder a salvação? A Bíblia não menciona que aqueles que caíram da fé não têm mais volta. A Bíblia não afirma que as pessoas podem descrer, podem apostatar. Tudo isso. Mas nenhum de nós é competente para dizer até que profundidade do coração a conversão aconteceu. Se é que de fato houve conversão. João diz assim: olha, é bom que alguns hereges tenham saído do nosso meio para mostrar que eles não eram dos nossos. A ideia que o texto bíblico nos passa, meus irmãos, é que a experiência de conversão é de uma vez para sempre. Ela acontece e muda a pessoa de tal jeito que a pessoa não quer mais voltar atrás para o que era. Enquanto isso, outras pessoas podem vivenciar experiências com o Espírito Santo de Deus, e eu vou dizer o nome de uma: Judas Iscariotes. Foi uma pessoa que experimentou o poder de Deus. Gente, Judas saiu com um parceiro dos apóstolos, ele saiu pelas aldeias, ele curou pessoas, ele expulsou demônios de pessoas, entretanto ele não era do Senhor. Tomara que você fique assustado. Será que eu sou do Senhor? Tomara que você fique assustado. Será que eu sou do Senhor? Será que o tipo de cristão que eu sou, o tipo de cristã que eu sou, é o que Deus realmente plantou no meu coração, ou eu estou fingindo de ser crente? A minha decisão foi puramente emocional, mas a minha vida continua como de antigamente. É assustador esse negócio. Eu estou assustando vocês? Eu estou? Que bom, era esse o meu objetivo. No sentido de que você realmente perceba se você está convicto, se você está imerso no Senhor Jesus Cristo, ou se você é um mero passageiro do ônibus que vai ter que descer em algum ponto. Porque isso acontece. Isso acontece. Eu vou interromper essa leitura. Eu ainda tenho uns minutinhos. A minha lição está no comecinho, mas vamos lá. Dá uma espiada nessa questão. Eu quero colocar você em parafuso mesmo. O meu objetivo é fazer você se confrontar, de você se examinar. Mateus 24. Na minha Bíblia, página 1085. Achou? Eu vou ler a partir do verso 3. Mateus 24, verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos,
quando essas coisas vão acontecer? Que coisas? Eles disseram assim, vocês estão vendo essas coisas? Versículo 2, em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele estava anunciando ao mesmo tempo a queda de Jerusalém no ano 70 e a volta dele. Olha o quadro que Jesus faz. Diga-nos quando haverá, ou quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a quantos? Muitos. Vai contabilizando. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém, todas estas coisas são o princípio das dores, não é o fim. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. O que vai haver? Perseguição dos cristãos. Vocês serão odiados por causa de todas as nações, ou odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, em que tempo? No tempo de que nós vamos ser pressionados da nossa fé. Em algumas regiões do mundo isso já acontece, já aconteceu e continuará acontecendo. Aqui no Brasil ainda não, de forma declarada. De forma não declarada já acontece em alguns lugares. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Não eram dos nossos, agora nos odeiam, porque nós somos crentes, mas eles eram crentes, ou nós achávamos que eles eram crentes, e eles não eram. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a quantos? Muitos. De novo, você tem esse quadro de um falso evangelho sendo pregado por toda parte e levando multidões para as igrejas. Mas essas pessoas estarão enganadas. Então eu tenho um rótulo, eu sou crente, mas a doutrina que eu sigo não é crente. Eu estou sendo enganado. Está te assustando isso? É melhor que te assuste mesmo, não é? Que mais que nós vemos? E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Então vai ter uma porção de crentes, mas nenhum se ama, nenhum ama o próximo, nenhum se envolve com o próximo, cada um no seu casulo, cada um procurando a cura para os seus próprios problemas e não olhando com amor para as outras pessoas. Está assustada? É melhor ficar. É melhor ficar. Contudo, precisa ser a nossa profissão de fé aqui, Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, não somos dos que são enganados, não seguimos falsos profetas, nós olhamos para a palavra de Deus e nós confrontamos o pregador que nos prega, porque se ele ferir a palavra de Deus, ele é indigno, e ele não merece ser seguido. Os pregadores estão sob júdice, gente. Nós, pregadores,
temos uma responsabilidade muito grande. Tiago disse assim: irmãos, muitos de vós não queirais ser mestres, porque haveremos de receber mais duro juízo. Os pregadores receberão maior juízo da parte de Deus, porque eles podem levar os fiéis a se perder, a crer em coisas que não estão na prioridade de Deus. Vou pular o Hebreus 11:6 para ir para a pergunta 21. O que é a verdadeira fé? A verdadeira fé é o conhecimento e a certeza. Em vez de ler isso, eu vou marquei. Poder não? Poder do PowerPoint. A verdadeira fé é o quê? Conhecimento. E o que mais? De que é verdade tudo que Deus nos revelou em sua palavra. Então, isto aqui é verdade. Não é como eu interpreto, não é como o Wellington interpreta, não é como Estevão interpreta, é como Deus escreveu. Essa é a verdade. As interpretações são interpretações. A gente estuda pra caramba, para não falar asneira, não é? A gente estuda muito para não falar bobagem daqui. Mas quando a palavra de Deus fala, ela fala com autoridade porque ela é inerrante. Ela não falha, ela não tem um propósito de ser um livro científico. Você não vai encontrar aqui confirmações científicas, mas você vai encontrar o testemunho de Deus. Aquilo que Deus queria que a gente soubesse, está aqui. Está aqui. Olha só, o que é a verdadeira fé? A verdadeira fé é a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só a outros, mas também a mim, a você, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera esta fé em meu coração por meio do Evangelho. Uma pessoa só vem a aceitar Jesus quando ela ouve, porque a fé vem pelo ouvir. É claro que você pode usar outra coisa. O meu presbítero, que eu sempre uso de exemplo aqui, foi uma pessoa que achou uma página do Evangelho de João no lixo, e essa página transformou a vida dele. Ninguém falou com ele, mas a Bíblia falou com ele, direto. Quando você chama os Gideões internacionais para dar testemunho aqui das conversões, eles falam que várias pessoas aceitaram a Cristo mediante o livrinho cinza, o Novo Testamento, sozinhos. A palavra fala. Mas como nós fomos salvos pela graça, o nosso compromisso é falar pela vida e falar pelo discurso, pela atitude. Então, é o Espírito Santo que opera esta fé em nós, no nosso coração, por meio do Evangelho, e nos ajuda a compartilhar a verdadeira fé. Então, olhando para algumas passagens, eu vou terminar já. Quando olhamos para Romanos 8-11, vamos lá, leia comigo. A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Esta última frase aqui, eu queria mudar para a primeira pessoa do singular. O que a Escritura diz? Que se eu nele crer, não serei envergonhado. Quem é que vai tirar a minha vergonha? É Ele. No dia que nós nos encontrarmos face a face com o Deus Todo-Poderoso, a verdade nua e crua aparecerá. Porque Jesus vai chegar e vai dizer: você e você, vem para cá, para a minha direita. Você, para a minha esquerda. E vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o gozo que vos estava preparado antes da fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, e por aí vai. E eles vão perguntar: mas Senhor, quando é que nós vimos o Senhor desse jeito? Ele diz: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. E o contrário vai acontecer para cá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, quando Paulo diz assim: olha, se confessar com a boca e crer no coração que Jesus é o Senhor, está ressuscitado dentre os mortos, está vivo, vai voltar, é uma realidade real para mim, realidade real. Naquele dia, eu não vou passar vergonha nenhuma, pelo contrário, eu vou ser sacado da multidão de moradores do mundo, para ser destacado como filho de Deus, à direita dele, para viver eternamente ao lado dele. Eu não vou ser envergonhado. Vamos mais, vamos ler juntos? Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, e este é o testemunho de Deus, que Ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim. É complexo, mas é simples. A conversão da alma, a conversão do ser humano, é uma transformação de vida. Ele começa a sentir raiva de pecar, nojo de pecar. Quando ele peca, ele fica num estado de consciência perturbado, que se ele não abrir o coração para Deus, ele não fica em paz. Não é estranho isso? De repente a gente se preocupa em ser honesto no cotidiano da gente, porque a gente vai magoar não a pessoa que está ali na nossa frente, a gente vai magoar a Deus, nosso Pai e Salvador. Está sentindo o que é conversão? A conversão muda o caráter. As nossas autoridades não precisam da bênção de Deus, precisam da salvação, porque elas estão perdidas no seu caráter.
Em que um cristão deve então crer? Existe um corpo de verdades que precisam ser explicadas. Vamos lá. Nós lemos o credo, né? Nós lemos o credo. Então, olha lá. Primeira coisa que nós devemos crer, está escrito em vermelho lá. Pode ler? Um cristão é criacionista, um cristão entende que Deus é todo-poderoso, portanto, ele aceita que Deus existe, que Deus está presente, que Deus pode ser invocado a qualquer minuto, e ele aceita a ideia de que Deus é Pai. Jesus disse, Pai nosso, não foi? Então vamos lá, próxima coisa, de quem fala agora o credo? Fala de Jesus, vamos lá, Jesus Cristo, crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, há de vir a julgar os vivos e mortos. Olha quanta coisa a respeito de Jesus. Jesus é pré-existente, é filho único, gerado da mesma espécie de Deus, filho unigênito, é o Senhor da minha vida, é o dono da minha vida, é uma pessoa que veio em carne a este mundo, foi concebido por obra do Espírito Santo na Virgem, ela não tinha relacionamento com nenhum homem, mas ele cresceu, foi morto na cruz, mas a morte dele foi vicária, ele foi efetivamente sepultado, ele desceu ao lugar dos mortos, ele ressurgiu dos mortos, a morte não pôde segurar a vida de Jesus, e ele subiu aos céus, ele ascendeu aos céus, e ele está sentado à direita de Deus Pai. É uma opção de coisas para a gente acreditar e confiar. E a outra coisa que a fé verdadeira nos traz, é a esperança escatológica, como nós vimos, ele vai voltar. Ele vai voltar. E a gente precisa estar com esse quadro inteiro na nossa cabeça o tempo todo. O tempo todo. Se você disser assim, será que Jesus está prestando atenção em mim? Só está. Só está, o tempo todo. O tempo todo. Aí tem mais uma pessoa para ser crida, aceita. Quem é? O Espírito Santo. E o Espírito Santo está onde? Está do ladinho de Deus lá, não quer vir para cá de jeito nenhum, porque o mundo é muito mau? Não, ele está aqui. E é interessante que ele está em volta de nós e dentro de nós. É interessante a gente notar isso, que a salvação traz esse elemento. Eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu vou fazer com que o seu corpo seja a minha moradia. Onde Deus mora? Ele mora no alto e sublime trono, mas também ele habita com o abatido e contrito de espírito para vivificar o espírito dos abatidos. Então o Filho de Deus é uma pessoa que Deus está nele, sem que seja da sua natureza pecaminosa, é uma natureza imposta não, como é que é? É uma natureza que foi colocada junto, me falta o vocabulário, mas é uma natureza que convive com a minha natureza pecaminosa, e ao mesmo tempo é a natureza
de Cristo implantada, achei a palavra, em nós. Houve um implante, não é? Então, o que mais que eu tenho que crer? Que existe só uma igreja de Cristo na terra, que independe da placa, é dos salvos, que a comunhão dos santos é uma realidade, os crentes são ligados pelo sangue de Cristo e não por grau de parentesco, que nós fomos remidos dos nossos pecados e que nós vamos ressuscitar, e que nós vamos ter vida com Deus para sempre. São muitas coisas para a gente depositar a nossa fé. Não é verdade? Não é verdade? É verdade. Alguém quer fazer algum comentário? O Bruno está com o microfone lá, é conflito de interesse. Já foi aqui, ó. Presbítero Cláudio. Pastor, parabéns pela aula. Só uma pergunta com relação ao Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, a gente consegue controlar com as nossas atitudes? Veja, existem duas expressões no Novo Testamento que demonstram que a gente pode atrapalhar um pouco. Porque a palavra diz que você não deve entristecer o Espírito Santo. Essa é uma expressão que o apóstolo Paulo usa. Não entristeça o Espírito Santo. Como é que a gente entristece o Espírito Santo? A gente entristece quando a gente tem uma ordem clara para obedecer e não obedece. Quando a gente tem um preceito da palavra de Deus e não faz. Por exemplo, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, Jesus disse. Então, se um crente aqui tem mágoa com seu cônjuge e o trata mal, ou se tem mágoa com um outro irmão de fé aqui da igreja e faz distinção e não aceita, na verdade você está impedindo que o Espírito Santo haja com liberdade na sua vida. Você pode ser salvo, você pode estar com antipatia de alguém aqui e não perdoar uma falha, alguma coisa que aconteceu. O Espírito Santo, apesar de estar presente na sua vida, ele está entristecido. Tem uma outra frase do apóstolo Paulo também que diz: não apagueis o Espírito. E a ideia de apagar o Espírito é de eliminar a sua influência, é de constranger o Espírito Santo de maneira que ele não atue. Um exemplo interessante que eu estou lembrando aqui é que Jesus foi para Nazaré, não foi? Jesus foi para Nazaré. E há uma coisa interessante que aconteceu com ele em Nazaré. Jesus não pôde fazer os milagres, ele não pôde fazer os milagres que ele fazia em outros lugares, por causa da incredulidade das pessoas. Então, há certas coisas que o Espírito Santo não vai forçar a parada, não. Se o seu coração não estiver rendido ao Senhor, Ele não te usa 100%. Então, eu posso impedir o Espírito Santo de atuar? Eu posso. Quando uma igreja não ora, ela não cresce. Porque a oração acaba fazendo com que a gente pense na nossa condição e na nossa necessidade. A oração faz com que a gente se quebre diante de Deus, e por isso o Espírito começa a atuar. Falando da igreja primitiva, a palavra de Deus nos diz que eles oravam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles tinham tudo em comum, mas uma coisa interessante, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos.
Quer dizer, quando eu me entrego a Jesus, o Espírito flui. Pode continuar. Tá bom, né? E concluindo, né? Quando a gente pede assim, para que a gente seja cheio do poder do Espírito Santo, isso tem a ver com a nossa vida de oração e leitura da palavra. Mais do que isso, do exercício do amor de Deus. Então você soma leitura da palavra, oração e exercício do amor de Deus, aí você vai enxergando o Espírito Santo fazer coisa que você não conseguiu fazer.